Torturado por amor a Cristo. A história do reverendo Richard Wurmbrand e da Igreja Subcomunista. Um homem passa 14 anos em prisões comunistas por causa da sua fé em Cristo. Preso 10 metros abaixo do solo, no mais absoluto silêncio, sem qualquer contato humano, a não ser do carrasco que surge em suas botas de pano, silenciosa como uma serpente. Ele sofre torturas indescritíveis, é odiado pelos comunistas, vendido a cristãos piedosos no mundo livre e traz consigo uma preocupação. Havia prometido a si mesmo que, se saísse vivo daquele inferno, retribuiria o ódio em amor e os sofrimentos com o perdão, criando uma missão para o mundo comunista. Richard Wurmbrand foi ouvido pelo Congresso dos Estados Unidos da América do Norte e foi chamado pela imprensa da Europa de o mártir vivo do século XX e o apóstolo Paulo da era moderna. Ele traz do seu próprio corpo 18 profundas marcas das torturas que sofreu por não negar ao seu Senhor. Torturado por amor a Cristo. O comovente drama vivido por um homem e sua família, e que retrata fielmente o sofrimento do povo de Deus nos países comunistas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Senhores, eu tenho a honra de apresentar-vos o pastor cujo corpo não morreu pela graça de Deus, cuja mente inteligente não pôde ser escurecida pela lavagem cerebral, cujo coração ardente não pôde ser sufocado. Pregador, professor de teologia, autor e mestre de 14 línguas, eu vos apresento o pastor Richard Wurmbrand. Ensinei crianças como vós. Um dia fui raptado na rua pelos comunistas e durante 10 anos nunca mais vi as minhas crianças. Elas choraram pelo pai que tinha desaparecido. Ouçam, esposas, eu fui casado e ela foi presa ao mesmo tempo que eu também fui. Depois, durante anos, nunca soube se eu estava vivo ou morto. Disseram-lhe oficialmente que eu tinha morrido. Homens vieram ter com ela para lhe dizerem que eram prisioneiros libertados e que tinham assistido ao meu funeral. Mas minha mulher continuou a me esperar, porque eu tinha lhe aparecido numa visão. Vós que sois mães, escutem-me. Minha mãe morreu, e suas últimas palavras foram meu nome. Morreu enquanto eu estava na prisão, esperando sempre em vão que o seu filho voltasse. E qual tinha sido o meu crime? O crime de milhares de cristãos nos campos soviéticos e na Romênia soviética, de onde eu venho. O meu crime foi confessar publicamente: Cristo é o Salvador. Eu fui pastor luterano na Romênia. Durante anos dirigi aí secretamente um trabalho missionário entre os soldados russos que tinham roubado nosso país. Imprimimos ali secretamente milhares de evangelhos e outras literaturas cristãs e conseguimos converter muitos deles para Cristo. Trabalhamos também entre os comunistas romenos. Publicamos livros até o fim do ano de 1948. Um dia, um domingo, quando eu ia para a igreja, eu fui raptado pelos comunistas. 4 homens puxaram-me para dentro de um carro da polícia secreta. Foi no dia 29 de fevereiro. O primeiro pensamento que me veio à mente quando caí nas mãos dos carrascos comunistas
foi que na Bíblia as palavras nada receis aparecem 366 vezes, uma vez por cada dia do ano. E porque existe o dia extra do ano bissexto, não são 365, mas 366 vezes. Eu sabia que mesmo no carro da polícia secreta, eu estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e isso deu paz ao meu coração. Levaram-me para uma prisão que está a 10 metros abaixo do solo, e durante anos estive ali em prisão celular. Não julguem que eu falo dos meus sofrimentos. Falo-vos sim dos sofrimentos de todo o meu país. E também da igreja por trás da cortina de ferro que, nesses anos, tem dado inúmeros mártires, heróis e santos. Eu, na prisão, era dos fracos e insignificantes. Falo-vos sim desses grandes heróis da fé. Em mim podem ver o que aconteceu a eles. Durante anos somos mantidos, cada um sozinho numa cela. Nunca vimos sol, lua, estrelas, flores e neve. Nunca vimos um homem, exceto os interrogadores que batiam e torturavam. O ar entrava por um tubo. Nunca tínhamos um livro, um pedaço de papel. Depois de muitos anos, quando tive que escrever de novo, não me lembrava como se escrevia a maiúscula D. Deitados num banco de madeira, olhávamos o teto e isso era tudo. Jamais ouvíamos, nessa prisão, o mais leve barulho que fosse. Os guardas usavam sapatos de tecido e o silêncio era tal que se podia cortar com uma faca. E assim, nessa absoluta solidão, pudemos experimentar se o cristianismo é verdadeiro ou não. Eu sou um homem, além de pastor, que não conhece mais a Bíblia. Durante 14 anos não li e esqueci-me dela. Esqueci minha teologia. Porém, toquei a realidade espiritual. Tocamos assim o mundo dos anjos. E com grande humildade pudemos reproduzir as palavras do apóstolo na primeira epístola de São João. O que vimos com os nossos próprios olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos, o que tocamos com os nossos próprios dedos, isso é o que lhes contamos. A primeira vez quando nos meteram naquela prisão celular foi para nós como morrer. Um dia os anjos da morte os levarão também. E ficarão sozinhos com a lembrança da vossa vida passada. Foi uma época horrível, cada um de nós viveu de novo os antigos pecados e os desleixos de nossos deveres. Lembramos-nos de tudo que tínhamos feito de errado. Estávamos agora sob os olhos de Deus. E lembrávamos-nos de quantas vezes tínhamos dito a alguém alguma palavra má, tínhamos feito alguma má ação. Estava também na prisão um dos maiores convertedores da Romênia, comparável ao nosso Billy Graham, que nos contou depois que durante os anos de prisão celular teve remorsos horríveis pela lembrança do seguinte. Certa vez pregou num grande encontro em que 400 almas se renderam a Cristo. Quando saía da reunião, um jovem correu atrás dele e disse: "Pastor, eu gostaria de falar com o senhor." E o pastor voltou-se e respondeu: "Eu estou muito cansado agora, não posso, vem numa outra hora qualquer." Então o jovem desapareceu e ele nunca mais voltou a vê-lo. Depois chegaram os comunistas ao poder. Num domingo, esse pastor pregou 3 vezes seguidas e estava muito cansado. À noite, a polícia secreta veio, levou-o e submeteu-o então a um interrogatório consecutivo de 5 dias e 5 noites. E nessa altura ele conseguiu, por medo dos comunistas, por medo da tortura, ele conseguiu o que não conseguiu pelo amor a Cristo.
ele disse-nos: chorei durante muitos dias, perguntando a mim mesmo como iria aparecer perante Deus, tendo trazido para Cristo só 400, quando poderia ter sido 401. Todos nós, portanto, sofremos enormemente nessa ocasião, pensando que não tínhamos feito o máximo pelo mais alto, por aquele que deu a sua vida por nós na cruz. Quando estávamos mergulhados nesse remorso e nessa dor, as paredes das celas, de repente, começaram a brilhar como diamantes. Eu já ouvi Bach, ouvi Beethoven na minha vida. Eu já vi a Califórnia, vi Nápoles, já vi muitas coisas lindas, mas nunca pude ver a beleza que agora havia na escura cela abaixo do solo. Em tempo algum ouvi uma tão linda música como naquele dia. O Rei dos Reis, Jesus, estava entre nós. Vimos os seus olhos compreensivos e cheios de amor. Então ele secou as lágrimas dos nossos olhos. Disse-nos palavras de amor e também de perdão. Agora sabíamos que tudo aquilo que tinha sido mal nas nossas vidas tinha passado, tinha sido perdoado por Deus. Veio então um dia maravilhoso. A noiva estava nos braços do noivo. Estávamos com Cristo. Nem sabíamos que estávamos numa prisão. Por vezes levavam-nos para interrogatórios, batiam-nos, torturavam-nos. Mas tal como Santo Estevão, enquanto lhe atiravam pedras, não via os seus assassinos e nem as pedras, mas via o céu aberto e Jesus em pé à mão direita do Pai. Assim nunca mais vimos as torturas comunistas, nem tampouco estávamos ali na prisão. Estávamos rodeados por anjos, estávamos com Deus. Nós já não estávamos acreditando em Deus, nem em Cristo, nem nos anjos, só porque os versículos falam acerca disso. Nada mais sabíamos sobre a Bíblia, não porque os livros de teologia o afirmem, mas porque tivemos essa experiência. Depois de anos de prisão celular, aconteceu o pior. Puseram-nos juntos em grandes celas onde às vezes havia de 200 a 300 presos. Creiam todos vocês que me ouvem, sou um pastor, e meu dever seria dizer-vos toda a verdade. Não o posso fazer porque poderiam não aguentar a ouvir toda a verdade. Falo na presença de Deus. Na prisão de Piteste, prisioneiros cristãos foram amarrados a cruzes durante 4 dias e 4 noites consecutivos. De vez em quando as cruzes eram deitadas no chão sobre centenas de prisioneiros a quem batiam até quase a morte, torturados para satisfazerem suas necessidades sobre os corpos dos crucificados. Quando colocavam as cruzes em pé, os comunistas começavam a escarnecer. Olhem vosso Cristo, que bonito ele é, e que perfume traz do céu. E davam pontapés nos prisioneiros para que ajoelhassem, adorassem e venerassem este crucifixo vivo e enxovalhado. Padres e pastores, com centenas de prisioneiros, foram colocados numa cela com excrementos até a cintura. Deram-lhes um prato com excrementos e um outro com urina, e obrigaram-nos a dizer a sagrada liturgia sobre esses elementos. E alguns deles fizeram. Quando perguntei a um padre católico, padre, por que não preferiu morrer a participar desta comédia demoníaca? Ele pôs a cabeça fatigada no meu ombro e disse, irmão, por favor, não me julgue. Eu sofri mais do que Cristo. Imagine a nossa tortura. Tente você mesmo esta tarde tomar uma colherzinha de sal e force-se a não beber uma gota d'água durante 1 hora.
Então saberá o que os prisioneiros cristãos sofreram nesta provação, quando 3 grandes colheres de sal lhes foram metidas na boca, pela garganta abaixo, sem beber água durante horas. Vieram os tempos piores, os da lavagem ao cérebro. Quem nunca passou por uma lavagem ao cérebro não sabe que espécie de tortura é. Desde as 5 da manhã até as 10 da noite, 17 horas por dia, tínhamos que nos sentar como eu estou. Não nos era permitido sair da mesma posição. Por nada deste mundo nós podíamos descansar a nossa cabeça. Fechar os olhos era um crime. 17 horas por dia nós tínhamos que ouvir: comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom. Cristianismo é estúpido, cristianismo é estúpido, cristianismo é estúpido. Ninguém mais acredita em Cristo, ninguém mais acredita em Cristo. Desistam, desistam, desistam. Durante dias, semanas, anos, nós tivemos que escutar estas coisas. E depois veio o pior. Mas não desejo dizê-lo com palavras, porque sei que há bastante propaganda comunista na América, e alguns não acreditam em palavras. Não vos mostrarei o meu corpo, não me vanglorio com os meus sofrimentos. Mostrarei sim o corpo torturado da minha pátria e da igreja clandestina que existe para além da cortina de ferro. Olhem para isto. Eu sou um pecador indigno e insignificante, nem ouso comparar-me a ele. Mas assim como Jesus mostrou ao descrente Tomé as chagas, eu vos mostro como os comunistas torturaram os cristãos. Olhem para isto. Olhem para isto aqui nas costas. Não posso vos mostrar, mas todo o corpo está assim. Assim os comunistas torturaram aqueles que acreditam em Cristo, que acreditam em Deus. Mas assim mesmo os cristãos são felizes sofrendo assim. Mas é seu dever lutar, fazer parar esse sofrimento e encorajar com o vosso amor os irmãos que sofrem para além da cortina de ferro pela fé que todos vós tendes. Os cristãos eram torturados pelos comunistas com atiçadores de ferro ao rubro, com bastões de borracha, com paus, com toda a espécie de métodos. Antes de deixar o país, chamaram-me 2 vezes a polícia secreta e disseram: prega Cristo conforme gostas no Ocidente, mas não fales contra nós, pois caso contrário, por $1000 nós arranjamos um gangster que te mata. Podemos raptar-te e trazer-te de volta, assim como muitos o têm sido no Ocidente. Ou podemos destruir a tua moral inventando uma história qualquer acerca de ti, uma história com uma mulher, ou de roubo, ou qualquer coisa. O que quer que fosse que eles inventassem acerca de mim, certamente diriam qualquer coisa. Mesmo que dissessem que eu era um assassino. Oswald, acaso, foi torturado aqui. Ruby foi torturado aqui. É um crime torturar até um assassino. Eu não vos disse, mostrei-vos o que os comunistas fazem aos cristãos. Então, um milagre aconteceu. Quando acontecia o pior, quando me torturavam como nunca tinha acontecido antes na história, assim como uma flor que vós esmagais com o pé, recompensa-vos com o seu perfume. Quanto mais éramos ridicularizados, quanto mais torturados, mais compaixão e amor tínhamos por aqueles que nos torturavam. Deve ficar claramente esclarecido que nós odiamos o comunismo com todas as forças. Este sistema demoníaco de ateísmo militante deve ser completamente derrotado se a igreja cristã quer sobreviver. Mas nós amamos o homem e perguntamos a nós próprios de que maneira o conquistaremos para Cristo. Durante o período de prisão, conseguimos converter nossos companheiros prisioneiros. Mesmo nos anos de prisão celular, no grande silêncio era possível ouvir-se durante a noite barulhos discretos. Através do código Morse, pela parede de uma cela para outra, pregávamos o Evangelho e algumas almas voltaram-se para Cristo.
mas fizemos a grande experiência, a mesma experiência dos Sermões dos Apóstolos, capítulo 16. Nós, prisioneiros andrajosos, eu não me lavava há 3 anos, por isso podem imaginar o meu aspecto. Tínhamos à nossa frente os oficiais comunistas, pomposamente vestidos. Manifestamo-nos acerca de Cristo e conseguimos convertê-los. Eu próprio tive na minha frente um oficial comunista com um bastão de borracha nas mãos. Falei-lhe do amor de Cristo, sobre o paraíso e de Deus. Ele colocou o bastão de borracha do seu lado e me perguntou: Sr. Fulbrand, como é que o senhor pode me amar? Eu nunca amaria alguém que me pusesse na prisão e me batesse. Falei-lhe então do novo caráter, do novo coração que Cristo dá ao homem. E ele tornou este amor personificado, tornou-se nosso irmão. Entrou na prisão por ter tomado a nossa defesa. Nós éramos prisioneiros, mas tentávamos. Conseguimos converter o nosso primeiro-ministro, Jorge Desch, que depois de ter posto na prisão milhares de cristãos, morreu confessando os pecados e recebendo a sagrada comunhão, alterando toda a sua vida. O cristianismo é o conquistador porque sempre tem Deus do seu lado. Tínhamos feito a experiência de que os comunistas podem se converter, enquanto a cristianização se pode fazer atrás da cortina de ferro. Existem igrejas de exibição que não valem nada, mas em todos os países comunistas existem a igreja clandestina, onde simples camponeses, simples trabalhadores, homens, pastores, andam de lugar para lugar, arriscando sua vida, arriscando a liberdade, arriscando as famílias. Trabalham e pregam, e os comunistas verificaram que em 20 anos de ditadura na Romênia, o número de cristãos praticantes aumentou em 300%. Jesus disse: vai e ensina a todas as nações, faça discípulos de todas as nações. Tendo ele dito isso, será justo que paremos na cortina de ferro? Normalmente dizem-nos: mas vocês não podem trabalhar lá. Certamente não podemos trabalhar pelos métodos normais. Mas aqui é que devemos estar preparados para amar, como os primeiros cristãos amaram, e a dar as nossas vidas, como os primeiros cristãos fizeram. Assim poderemos trabalhar por detrás da cortina de ferro. Vou contar-vos de minha última aula de confirmação na Romênia. Sou pastor luterano. E numa manhã de domingo, levei um grupo de 10 a 15 jovens, rapazes e moças, ao jardim zoológico para ver os covis dos leões e dos tigres. E ali disse-lhes: os vossos antepassados eram atirados às feras pela sua fé e amor a Cristo e morriam alegremente pelo seu Salvador. Podeis também ser presos, podem bater-vos, torturar-vos, matar-vos. Decidam-se, pois, se desejam ser cristãos ou não. Eles tinham lágrimas nos olhos quando disseram sim. Não os incomodamos com perguntas só sobre os versículos da Bíblia que não sabiam. Nós não tínhamos Bíblia e nem eu podia interrogá-los, visto que em 14 anos de prisão eu já havia esquecido a Bíblia. Na prisão estávamos horrivelmente drogados, incalculavelmente esfameados. Houve um tempo em que comemos somente uma fatia de pão por semana. Mas quando esquecemos a teologia, mas quando esquecemos a Bíblia, quando esquecemos a verdade da verdade, quando em Deus está a verdade, depois ainda conseguimos sentir o seu amor por este povo que vive atrás da cortina de ferro, oprimido, ridicularizado, e o seu amor por aqueles que ridicularizam e oprimem. E lá nas prisões comunistas, tomamos a decisão, se algum dia algum de nós tivesse o privilégio de voltar ao Ocidente, recompensaríamos aqueles que nos tinham perseguido, criando uma missão para os comunistas.
Cristo na sua coroa tem muitas pedras preciosas, tem diamantes brancos, safiras azuis, topázios amarelos. Devia ter também os rubis vermelhos do comunismo. Cristo é o rei dos judeus, dos gentios, da igreja. Devia ser dos comunistas também. Ajudai-nos, mestre, nesse trabalho. Ninguém consegue ouvir o pastor Wurmbrand sem ficar com vontade de agir. Numa época de decisão como a nossa, devemos atuar com fé. Há milhões de pessoas escravizadas ao pecado e nas garras do ateísmo comunista. Existem boas missões de várias denominações, mas não conheço nenhuma que se dedique essencialmente ao ministério de fortalecer e encorajar a fé nos mártires que estão lá para além da cortina de ferro. Não conheço nenhuma que se dedique especialmente à grande tarefa de levar a conhecer o sagrado evangelho a milhões que estão totalmente amarrados a um sistema de governo que odeia a Deus e deseja eliminar a fé cristã do coração do povo. O subproduto que diz respeito a essa verdade espiritual não é o anticomunismo. Tem como resultado a eliminação radical do comunismo. Só o poder de Jesus Cristo, pelo seu amor, é ainda a chave. E eu oro para que o vosso coração a obtenha.